Bom, pessoal, nessa aula a gente vai ver trabalhar bastante com as propriedades do objeto. O que são as propriedades de cada objeto? Só que antes de começar a trabalhar, a gente tem que salvar o nosso projeto. Então vocês vão clicar aqui em Save As. Eu vou salvar aqui dentro da pasta Projects, mesmo que é a pasta padrão aqui do Delphi. Vocês podem salvar em qualquer lugar, basta vocês se organizarem aí. Então vou criar aqui uma pastinha chamada Estoque. Dentro da pasta estoque, eu vou salvar aqui. Primeiramente, ele pede para vocês salvarem a Unity. Unity é o que? Unity é o form aqui com o código dos eventos dos objetos. Então, o nome do nosso form, primeiro ali que a gente está usando, vai ser menu. Então, clique em salvar. Depois de salvar o form, aí ele pede para vocês salvarem o projeto. O projeto são todas as telas, todos os objetos, todos os eventos que você vai ter no teu projeto mesmo. Então o nome do nosso projeto é estoque. Salva. Então você tem salvo o projeto e o estoque. Então a primeira coisa que a gente vai ver são as propriedades do form. O que são as propriedades? Propriedades são as características que vocês têm em cada objeto. Então cada objeto tem a sua característica. Então se eu for aqui na paleta Standard, essas opções aqui em cima são os componentes que a gente vai usar no projeto. Então, se vocês observarem, tem bastante componentes aqui, bastante grupos, bastante paletas, bastante divisões de componentes. Se vocês clicarem aqui do lado, ele traz também mais opções. Ó. Então, tem bastante coisa para ver no Delphi. O Delphi é extremamente grande. Então, a gente vai voltar aqui na paleta Standard. A gente vai pegar esse componente aqui. Para saber o nome do componente, só parar o mouse em cima que ele dá a mensagem lá para vocês. Clica no componente que você quer, joga aqui no form. Tá, então se vocês observarem, vou pôr aqui no cantinho. Ó, eu tenho o edit, que é o nome do componente que eu peguei aqui em cima da paleta standard. Eu joguei aqui no form. Aqui ele está mostrando as propriedades do edit. Então ele mostra as propriedades do objeto que está selecionado. Se eu clicar no form, vocês vão ver que automaticamente vai mudar as propriedades, porque agora é o form que está selecionado. Então eu vou clicar aqui, ó. Então vocês estão vendo que agora que são as propriedades do form, que ele mostra o nome do objeto que está selecionado. Então cliquei no edit, ele mostra para vocês as propriedades do edit. Se eu clicar no form ou qualquer outro objeto, ele mostra as propriedades do objeto. Então sempre lembrar de selecionar o objeto que vocês pretendem trabalhar. Então, vamos apagar aqui esse edit que a gente vai trabalhar aqui com as propriedades do form. No form, o que a gente tem de propriedade aqui? Então, deixa eu salvar aqui. Para rodar o nosso projeto, para a gente ver como está ficando, a gente usa a tecla F9 ou aqui em cima em Run, tem a opção ó, Run, que é rodar, F9. Então, a gente vai clicar aqui e apertar F9. Então, Run, F9. Ele vai compilar, vai procurar erros aí no nosso projeto. Então tá aí, ó, nosso projeto foi executado. Então trazendo ali ó, o Form 1, que é a primeira tela que a gente tem. Então vocês estão vendo que o Delphi foi minimizado aqui, que é aquela opção que a gente selecionou na primeira aula lá do Minimize on Run. Então quando eu rodar, minimizar o Delphi. Então se eu fechar aqui o Form, ele volta, o Delphi aparece aí na tela para vocês trabalharem. Então F9 executa o projeto de vocês. Tá, vocês observaram aqui que o form ele apareceu do tamanho que eu deixei aqui. Então, rodar de novo aqui para vocês verem, ó, Run, F9, ó, apareceu pequenininho do jeito que ele está lá na tela, padrão. Se eu quisesse deixar o form tela inteira, então aqui no form, a gente tem uma propriedade dele chamada Window State, lá embaixo a última opção, estado da janela. Então ali está normal, que é o tamanho que a gente deixa no desenvolvimento. Então a gente vai colocar a opção Maximizar, que é a opção maximizado, tela inteira. Então independente do tamanho que você deixou o teu form, ele vai trazer o form tela inteira. Então vamos lá em Run, vamos testar. F9. Então trouxe o form tela inteira. Então isso aí fica automático. Então vocês estão observando aqui em cima que ele está trazendo o nome da tela, nome do form, no caso aqui o título da janela de form 1. A gente vai mudar isso daí também. Então vamos fechar o form para voltar no Delphi. A propriedade que define
o texto que vai aparecer aqui em cima na barra de título é a propriedade caption do form. Então, form selecionado, vocês vão procurar aqui uma propriedade caption. Então tá aqui, ó. Caption tá o form 1, que é o que está aparecendo lá em cima. Então a gente vai colocar lá o nome do caption do form, controle de estoque. Senai Ponta Grossa. Senai Ponta Grossa. Tá, então se vocês observarem, ele já vai aparecer esse texto aqui em cima. Tá ok? Outra coisa importante é a cor do form. Normalmente a gente não mexe, mas se vocês quiserem um dia mudar a cor do form, é só selecionando aqui e vendo a opção que você quer. Não é muito utilizado não. Vocês estão vendo que dependendo da opção fica bem ruim de você visualizar. Outra coisa importante, outra propriedade importante do form que a gente tem, a mais importante, digamos assim, é o nome do form. Então, todo objeto que você jogar na tela, você tem que ter um nome para você poder referenciar lá nos eventos do Delphi. Então, o padrão de nome que a gente usa aí para form é colocar o F de form e o nome do form, no caso, menu. Então, eu estou definindo que esse form meu aqui, o nome dele é fmenu, quando eu for trabalhar com os eventos com ele no Delphi. Tá ok? Vamos ver mais alguma propriedade aqui embaixo. Então, do form, basicamente, seria isso daí. À medida do desenvolvimento que a gente for fazendo, a gente vai mudando algumas propriedades aqui. Então, nessa aula a gente viu aí algumas propriedades do form. Na próxima aula a gente vai trabalhar aqui com as propriedades dos objetos aqui em cima da paleta Standard, mais especificamente falando. Tá ok? Então, até a próxima aula. Tchau.